Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e seja bem-vindo ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje é uma alegria muito especial para mim, eu acredito e espero que eu quero compartilhar essa alegria com você também. Hoje é o nós chegamos à marca de 100º vídeo do canal. Se você olhar na bio aqui do meu YouTube, se você olhar aqui, são 100 vídeos já feitos nesse canal. Então, assim, eu comecei lá com vídeos meditando sobre músicas e tudo mais, fazendo algumas lives, algumas coisas assim. Aí depois voltei fazendo vídeos, esses vídeos de ensinamento, coisas mais curtas que acontecem nos domingos, que saem sempre aos domingos. Depois tive uma pausa ali no fim do ano e voltei agora em março com 33 dias seguidos para a consagração de São José. E aí depois disso eu não parei mais, não parei mais, fiz a catequese destrinchada, comecei a catequese destrinchada, voltei também com os vídeos, agora são 2 vídeos semanais. E nós chegamos à marca então de 100 vídeos neste canal, uma alegria imensa para mim. Eu quero compartilhar essa alegria com você. E também quero dizer o seguinte, se inscreve no canal, deixa o seu like, então vamos fazer esse vídeo, esse canal chegar a mais pessoas, a outras pessoas também. Esse vídeo especial também, esse vídeo de comemoração também pelo 100º vídeo já feito aqui, porque alguns canais eles chegam a essa marca, né, e é importante, mas são marcas assim que vão conduzindo, vão dando ânimo pra gente, né, então isso é bom para nós, tá bom? Olha aqui, o nosso tema de hoje é sobre Jesus. Nada melhor do que falar sobre o centro da nossa vida, o centro da catequese, do que falar sobre Jesus hoje. Então falaremos sobre Jesus. Esse vídeo eu já gravei ele, e ele ficou muito... Eu não gostei do áudio, não gostei da explicação, ficou meio basé, sabe assim, meio... Gosta da camisa? Enfim, já escolhi a camisa, vai ela mesmo. E assim, ficou meio ruim, eu não gostei, falei assim, não, eu vou tentar fazer melhor, vou fazer melhor. Vamos lá então, né? Deixa eu ver o áudio como é que tá aqui, acho que tá ok. Sim. Vamos lá, então, vamos mudar para a nossa tela. Então, hoje, 13ª aula, vamos falar sobre Jesus, Filho único de Deus, ele que se fez homem e se encarnou, né? Esse vídeo, essa aula vai ter três partes, nós falaremos. A primeira parte é um pouco mais curta, falando sobre crer em Jesus Cristo, na crença de Jesus Cristo e o que ele significa. Depois falaremos dos nomes que nós chamamos Jesus, que nós relacionamos a Jesus, e depois falaremos da encarnação do Filho de Deus, do Filho do Homem. Bom, vamos lá, primeira coisa. Crer em Jesus Cristo, Filho único de Deus. A boa nova é, Deus enviou o seu Filho. Então, quando nós falamos de Evangelho, quando nós falamos de boa nova, nós falamos de Jesus Cristo. Falamos o Evangelho segundo São João, o Evangelho segundo São Mateus. Nada mais é do que a vida de Jesus, a boa nova, que é Jesus, segundo São Mateus. Entende? Então aqui, ó, a gente precisa entender isso. Quando eu falo Evangelho, eu não estou falando que a mensagem que Jesus trouxe, mas ele é a própria mensagem, ele é o Evangelho. Então, ele é esse Evangelho. E nós temos 3 coisas que nós precisamos saber sobre o Evangelho, sobre essa boa nova. Quando eu falo Evangelho e boa nova é a mesma coisa, tá? Evangelho significa essa boa notícia, essa boa nova. Nós temos então, ele saiu de Deus, nós precisamos entender isso. Que ele saiu de Deus, que ele desceu do céu e que ele veio na carne, tá? É isso que nós vamos entender então hoje. Ele saiu de Deus, ele desceu do céu e ele veio na carne, certo? A segunda coisa que nós precisamos entender é anunciar a insondável riqueza de Cristo. O que é anunciar a insondável riqueza de Cristo? É transmitir a fé cristã. Transmitir a fé cristã é anunciar Jesus Cristo a todos. A fé cristã é Jesus. Lembra que nós já falamos aqui, né? Nós falamos que Jesus, ele não é nós não colocamos nós não seguimos a fé de Jesus, nós seguimos a fé dos apóstolos. Por quê? A fé dos apóstolos está enraizada em Jesus. A fé dos apóstolos tem como razão Jesus Cristo. Logo, ele é a razão também da nossa fé. Então, anunciar a fé cristã é anunciar Jesus Cristo.
A nossa fé é Jesus. A nossa fé é o Cristo. Então, transmitir essa fé, transmitir Cristo, é convidar os homens de todos os tempos a entrar na alegria da comunhão com Cristo. Ou seja, nós fomos criados para a glória, para participar da glória de Deus. Quem participa desta glória, entra em comunhão com Cristo. E essa comunhão traz a ela uma alegria. E assim outras pessoas são convidadas também. Pela alegria de uns, os outros vão sendo convidados também. Vamos entender também que a catequese, o ensino, a evangelização, que é tudo a mesma coisa, tem como centro, tem como coração Cristo. Cristo é o centro de toda a pregação. Então, quando você vai num grupo de oração, quando você vai numa missa, que o padre ou que o pregador do grupo de oração não está falando de Jesus, esquece, sai dali. Sai dali, assim. Lógico que a missa você espera, você fica ali até o final, mas evita, né? Por quê? Porque o que acontece? Mas assim, particularmente, não da Santa Missa, né? Vou me corrigir aqui. Não da Santa Missa. Na Santa Missa, ela, lógico, ela tem o seu... Por mais que a pregação do padre talvez não seja embasada em Cristo, mas ela tem o centro, a missa tem o centro como Cristo, né? Cristo é o centro da missa. Mas um grupo de oração, o pregador ele não fala de Cristo, ele fala mais das pessoas, das feridas, sabe? E você não sente Cristo ali, você não sente Jesus ali, esquece, sai fora, sabe? Não compensa estar num lugar desse. Jesus é o coração do ensino da igreja. Ensino da igreja que nada mais é do que catequese, certo? Então, o que é catequese? Catequese é esse ensino da igreja. Nós precisamos aprender 4 coisas aqui fundamentais. Toda vez que, sempre eu vejo uns vídeos assim, né, das pessoas perplexas, perguntando, assim, chega uma pessoa e fala assim, quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo? Aí a pessoa leiga, sabe? Assim, mais leiga, mais perdida do que cachorro cego que é o da mudança no meio do tiroteio. E aí a pessoa, ela vai e fala assim, Jesus é uma pessoa legal, Jesus ele é Deus, Jesus é isso, sabe? Jesus é falando... Aliás, a pessoa vai se enrolando ali, não vai falando nada com nada. E ela não sabe o que ela tá falando, sabe? A pessoa mais distante de Deus assim possível, sabe? Vai falando asneira às vezes, né? Quando ele fala que ele é Deus, até que vai, né? Lógico, ele é. Mas aí tem outras coisas também. Bom, as 4 coisas que nós precisamos saber quando alguém perguntar para você quem é Jesus Cristo, você vai responder isso aqui, ó. Jesus é o Filho único de Deus, que sofreu e morreu por nós, e está ressuscitado. É importantíssimo isso aqui. É importantíssimo, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, vã era a nossa fé. E ele também vive conosco para sempre. São as 4 coisas que nós precisamos ter claras na nossa vida. Que Jesus é o Filho de Deus, que ele sofreu e morreu por nós, que ele está ressuscitado e vive conosco para sempre. Quando alguém perguntar, se você não responder isso, meu filho, olha, eu vou te falar. Tá perdido. Então aprende aqui, decora isso aqui, fixa isso aqui e principalmente reza isso aqui. Como eu disse, a catequese destrinchada é para uma forma para trazer a espiritualidade para as nossas vidas, para trazer a catequese para a espiritualidade e vice-versa, para trazer a espiritualidade para a catequese. Então reza isso. Quando você for rezar, quando você for apresentar e querer falar o nome de Jesus, fala: Senhor, Filho único de Deus, que sofreu e morreu por nós, e está ressuscitado e vive conosco para sempre. Tem piedade de nós. Olha que maravilha. Fez uma oração aqui e com base na catequese. Que lindo isso. Tá vendo como a gente pode rezar a catequese? A gente não consegue, a gente não percebe isso. A gente precisa começar a perceber isso. Catequizar, então, é revelar o desígnio eterno de Deus na pessoa de Cristo. Então, o desejo de Deus de se revelar na pessoa de Cristo nós chamamos o ato de catequese. Revelar os desígnios de Deus, revelar os desejos de Deus na pessoa de Cristo
é a catequese. Quais são os desejos de Deus na pessoa de Cristo? É que nós sejamos salvos. Nós vamos entender isso aqui. Só Cristo ensina e é ensinado por si mesmo. Ou seja, quem é que ensina na igreja? Cristo. Quando a catequese é correta, é Cristo que está ensinando. É Cristo que está falando. E o que Cristo está ensinando? Ele está se ensinando. Ele está se apresentando. E é só ele que faz. Outra pessoa não faz. Se outra pessoa fizer, não é catequese, não é ensino, não é desejo de Deus. Então, a gente precisa ter esse... Sabe quando você vai, a gente tem um faro. O cristão, o católico, ele tem um faro para a heresia. Ele sabe que quando o padre está falando asneira, ele fica assim, será que isso está errado? Tem alguma coisa errada. Sabe quando vocês têm aquele sentimento, você está na missa, você está no grupo de oração, a pessoa está falando alguma coisa que vai, que não te, sabe, bate, não pega bem, sabe? É que nem quando você come uma comida que desce no estômago e não cai bem. Quando cai no ouvido, você sente que não está bem. Para ensinar Cristo, é preciso conhecer Cristo de forma amorosa. Quem é que ensina sobre Cristo? Aquele que conhece Cristo. Então, isso aqui não é só uma forma de dizer assim, ah, não, eu posso conhecer Cristo sem ler a palavra de Deus? Não, não posso. Eu posso conhecer Cristo sem ter contato com as pessoas que tiveram contato com Cristo? Não, não posso. E aí, por isso, é importante nós estarmos na igreja. Falei que era a primeira parte era um pouquinho menor, né? E ela é... Vamos agora para as outras duas partes, certo? Então, é necessário conhecer Cristo. E conhecer Cristo nós conhecemos a partir daqueles que conheceram Cristo. E a sucessão apostólica ela é importantíssima aqui. Nós vamos falar agora sobre os nomes que nós falamos sobre Jesus, certo? Por quê? Nós não chamamos Jesus somente de Jesus. Nós chamamos... Existem 4 nomes que são essenciais para nós falarmos sobre Jesus. O primeiro é Jesus, o segundo é Cristo, o terceiro é Filho único de Deus e o quarto é Senhor. Chamamos eles... Podemos chamar de outra coisa? Sim, podemos. Mas de forma que tenha catequese nas nossas vidas, que tenha ensino, que tenha conteúdo, são essas aqui. Jesus, Cristo, Filho único de Deus. Você vai entender que Cristo aqui tem uma pegada um pouquinho mais diferente e algo que é fantástico. É fantástico. Você vai entender aqui. Vamos lá. Primeiro, Jesus. O que é o nome Jesus? O nome Jesus é, em hebraico, Deus salva. O nome exprime a identidade. Eu já falei isso aqui em outros lugares, em outros vídeos aqui, talvez. Nos primeiros vídeos lá, quando eu falo o nome de Deus, todo nome, ele exprime uma identidade. Quando você vai falar assim, quem é aquele ali? Normalmente a pessoa, a primeira coisa, se ela conhece a pessoa, ela fala assim, ah, é o fulano. Ela fala o nome da pessoa. Ou seja, o nome da pessoa identifica a identidade dela. Aliás, traz a identidade, carrega a identidade, exprime a identidade da pessoa. Mas não somente a identidade, mas também a missão da pessoa. Por quê? Talvez o seu nome, o meu nome, não exprima. Por exemplo, talvez o seu nome seja João, ou sei lá, Miguel, né? E Miguel significa quem é como Deus. É uma pergunta. É como se fosse uma pergunta dizendo ninguém é como Deus. Ou seja, ninguém se coloca no lugar de Deus ou é igual a Deus. Bom, o nome de Jesus, então, ele exprime também essa missão. A missão de Deus que salva as nossas vidas. Então, o nome dele exprime uma identidade e uma missão. Também, Deus liberta seu povo da escravidão física e espiritual. O pecado é uma ofensa a Deus e só ele pode absolvê-lo. Quando você ofende alguém, você não pede perdão para uma pessoa que conhece essa pessoa. Você pede perdão para a própria pessoa. Então, da mesma forma, o pecado sendo uma ofensa a Deus, nós devemos pedir perdão a Deus. Nós devemos pedir perdão a Deus. Mas também é só Deus que pode absolvê-lo. Outra pessoa pode absolvê-lo. Por isso que Jesus, ele foi tão perseguido pelos fariseus, pelos judeus da época, alguns judeus da época. Por quê?
porque ele perdoava pecados. E na Bíblia, só quem perdoa pecados é Deus. Obviamente, nós sabemos disso, que Jesus é Deus. Mas os judeus, eles não acreditavam nisso. Aqueles judeus, alguns judeus não acreditavam nisso. Por isso, só invocando o nome de Jesus, o ser humano encontra salvação. Então, quando nós invocamos o nome de Jesus, aí é que a gente vai entender o poder do nome de Jesus. Só quando nós invocamos o nome de Jesus é que nós encontramos a salvação. Por quê? Porque o nome dele significa isso. O nome dele significa salvação que vem de Deus. O nome de Deus no filho do o nome de Deus no filho, no nome do filho. O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu filho. Qual que é o nome de Jesus? Aliás, qual que é o significado do nome de Jesus? Deus salva. Então o nome Deus está ali no nome Jesus. Conseguiu entender isso aqui? É como se eu dissesse aqui. O nome Miguel, né, que eu falei aqui. Quem é como Deus? O nome Deus está também no nome de Miguel. Certo? Feito homem para a redenção universal e definitiva. Então essa redenção que Jesus ele se faz para uma que é uma redenção. Jesus se faz homem para a nossa redenção de forma universal e definitiva. Universal quer dizer que é para todos, e definitiva quer dizer de uma vez por todas. Não precisa de mais outra. Não precisa de uma outra redenção. Não precisa de mais um outro sacrifício. Ele é o único nome divino que traz a salvação. Todos os nomes divinos, por quê? Porque nós temos vários nomes divinos. Aliás, existem vários nomes divinos. Yahvé, Senhor, né? Nós vamos falar aqui também Cristo, tal. Todos têm, definem Deus, definem Jesus. Mas só o nome Jesus traz em si a salvação, o significado, a mensagem da salvação de Deus. Pode ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação. Por que que nós podemos chamar o nome de Jesus? Porque ele é homem como nós. Ele é homem como nós. Então ele está próximo a nós. Ele conhece a nossa realidade. Ele sabe a nossa realidade. Não que Deus, ainda não encarnado, naquela época, quando não era encarnado, ele não conhecia. Mas é como se dissesse assim, gente, agora ele faz parte da nossa família. Ele faz parte de nós. Ele faz parte de nós. Então, entender que Jesus, ao se encarnar, ele faz ele se assemelha a nós e ele faz parte. E nós podemos também fazer parte do que ele tem. O nome de Deus invocado uma vez no ano. O que significa isso aqui? Uma vez, o catecismo ele vai falar que uma vez no ano, os judeus eles invocavam, não invocam mais, porque eles faziam isso no templo e o templo foi destruído. Eles invocavam no templo uma vez no ano, e só o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, era só o sumo sacerdote, era o sacerdote mais top de todos daquela época, né? Porque eles vão mudando conforme a época. Ele entrava no Santo dos Santos para aspergir o sangue do sacrifício. Esse sangue do sacrifício era um boi, era uma ovelha, era algum animal. E aí eles aspergiam no Santo dos Santos, dentro do Santo dos Santos, o que era? O templo, eles tinham um templo, tinha o santo, que era um lugar mais reservado, onde só os sacerdotes entravam, e tinha o Santo do Santo, que era um lugar mais reservado, como se fosse o sacrário ali. E só a Arca da Aliança, que era a manifestação, a única coisa escrita da humanidade. Por isso a Arca da Aliança existe uma mística tão profunda sobre ela, né? Teve até filmes e tudo mais, por conta disso, porque as tábuas da aliança que estavam na Arca da Aliança é a única coisa que nós temos que Deus é quem escreveu. Pelo menos nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Então, ali existia vamos dizer, uma solenidade muito grande ali para os judeus. E hoje nós podemos falar o nome de Jesus, falar o nome de Deus constantemente. Por quê? Porque Jesus se fez carne por nós. A ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus.
Então, a partir da ressurreição, é o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo. Qual é o poder supremo? É um Deus que morre e um Deus que ressuscita. Ressuscitar, entenda aqui, a ressurreição, ela é importante para o cristão, para o fiel, para a fé. Por quê? Porque a partir da ressurreição nós entendemos, se existe ressurreição é porque existiu uma morte. Consegue entender isso? Não há ressurreição sem morte. Não há ressurreição sem morte. Então, não há vida eterna sem cruz. Cristão que foge da cruz e está fugindo de Jesus. Está fugindo de Jesus. Então, o que nós precisamos entender aqui? Essa ressurreição de Jesus glorifica o nome de Deus. O maior ato de Jesus para a nossa fé é a ressurreição. E a ressurreição coloca Jesus, o nome Jesus, acima de todo nome. O nome Jesus está no centro da oração. Na oração litúrgica, quando nós terminamos com a frase por nosso Senhor Jesus Cristo, na Ave Maria também, quando no centro da Ave Maria está o nome Jesus, e na oração do coração, que os orientais fazem, que eles chamam de oração de Jesus, ou oração a Jesus. E ela é. E aí eu quero que você pegue também essa oração para fazer. Faça essa oração. É uma ejaculatória. Todos os dias você vai fazendo, ao longo do dia, vai fazendo. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador. E vai rezando isso, anota num papel, pausa aqui, anota num papel essa oração para você fazer todos os dias, o dia todo. Certo? Segunda parte agora, falar do nome de Cristo. Vamos lá. O nome Cristo e o Filho único de Deus e Senhor são um pouco mais rápidos, tá bom? Cristo vem do grego, que é o termo hebraico também para Messias. Então, Cristo e Messias é a mesma coisa. Então, que Cristo é grego e Messias é hebraico, que quer dizer ungido. O nome próprio de Jesus é o nome próprio de Jesus, pois ele cumpre a missão divina de ser ungido. Quem é ungido? Quem é o Messias? Jesus. Para o judeu, o Messias seria um super profeta. Um profeta que estaria acima de todas as coisas. E Jesus não é só um profeta. Jesus é profeta, rei e sacerdote. Ele não é só um profeta. Porque o profeta, normalmente, ele não era sacerdote. E, normalmente, ele também não era rei. Mas Jesus, ele carrega os 3 cargos. Ele é rei, sacerdote e profeta. E aqui nós vamos ver a grande questão do nome Cristo. Eram ungidos em Israel os reis, os sacerdotes e, em alguns casos, os profetas. O que quer dizer isso aqui? Que a unção, ela estava relacionada somente para 3 cargos: o rei, o sacerdote e o profeta. Certo? Em alguns casos, o profeta. E o nome Cristo, no nome Cristo está subentendido as 3 realidades da Santíssima Trindade, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Porque se existe um ungido, existe alguém que ungiu. Quem ungiu? O Pai. Quem é ungido? Quem é o ungido? O Filho. E quem é a unção? O Espírito Santo. Quando eu falo lá da Santíssima Trindade, no outro vídeo passado, eu vou falar sobre essa unção com outro nome. O Pai é o que ama, e ele ama com essa unção. O Filho é o amado, que recebe todo esse amor. Eis o meu Filho muito amado, bem amado, todo amado, em quem ponho a minha afeição. A afeição é o Espírito Santo, que é o amor. Então, o Pai é o que ama, o Filho é o amado, e a unção é o amor. O Espírito Santo é o amor. Correto? Vamos agora para Filho único de Deus. O nome Filho de Deus carrega 2 coisas. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus. Mas nós somos filhos de Deus por adoção. E é um título dado não só para nós, mas também para os anjos, para o povo eleito, para os filhos de Israel, para os reis. Nesses casos, significa uma filiação adotiva, uma relação de particular intimidade. Alguém que foi convidado para a intimidade de Deus. Porque o adotado nada mais é do que isso. Uma pessoa que estava na rua, né, estava em outra casa, morava em outra família, era de outra família ou não tinha família, e você traz ele para a sua intimidade.
ele não tem uma intimidade adquirida. Ele tem uma identidade doada, dada, né? A adotiva vem de dote, né? Ele não possui, que ele não possui um dote natural. E também Jesus, que tem a filha. E aí nós podemos chamar-nos filhos de Deus porque nós somos por adoção. E Jesus, ele é filho de Deus por geração, por uma filiação gerativa. Chamado filho de Deus, Jesus implica uma filiação gerativa. Neste caso, significa uma relação única. Só Deus, só Jesus é filho de Deus de forma gerativa, gerado, né? O credo vai falar sobre Jesus ser filho de Deus gerado, não criado. Nós somos filhos de Deus criados. Jesus é filho de Deus gerado. Inclusive, nós falamos uns vídeos passados, nós falamos sobre o credo. Nós estamos estudando o credo todo aqui. Essa primeira parte do catecismo, ele vai falar sobre o credo. Nós estamos aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido. Só isso. A gente vai falar isso. E até isso aqui, essas 13 aulas, foi essa parte. Depois nós falaremos sobre o restante. E em 2 momentos solenes o Pai chama Jesus de Filho, no batismo e na transfiguração. Providencialmente, são 2 momentos em que Jesus ele vai ele vai passar por uma batalha muito grande. O batismo, que antecede a batalha do jejum, lá dos 40 dias em jejum no deserto, e da tentação de Satanás, e a transfiguração que antecede a paixão de Jesus Cristo, né, que antecede a sua paixão, morte e a ressurreição. Correto? Vamos partir então para o próximo nome e último nome que nós chamamos Jesus, o nome Senhor. Senhor vai significar a mesma coisa que Yahvé, aquele que é, certo? Aquele que, eu sou o que sou, certo? E Senhor também pode ser usado no grego de Kyrios, certo? Kyrios, lembra lá quando a gente vai cantar Kyrie eleison, alguma coisa assim? Esse Kyrie é de Senhor, certo? E aí quando nós falamos Yahvé, aquele que é, eu sou o que sou, que ele vai falar para Moisés, também Senhor torna-se o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. Nós então temos aqui, qual era o nome mais habitual para Israel chamar Deus? Senhor. Eles chamavam de forma mais habitual por Senhor. A autorrevelação de Jesus como Senhor. Em 2 situações, Jesus se revela Senhor. Nos discursos, quando ele discute com os fariseus, e também dirigindo-se aos apóstolos. E também não são em momentos específicos, são vários momentos de discurso. E também nos milagres, porque ao longo da vida pública de Jesus, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstram a sua soberania divina. Inclusive, lembra quando ele cura o paralítico, o que ele faz antes? Ele perdoa os pecados. E aí aquele povo se escandaliza. Então o paralítico desce e ele fala, perdoados são os seus pecados. E as pessoas pensam assim, gente, ele é paralítico, ele precisa de cura. Ele está dando perdão. E outra coisa, quem pode perdoar é só Deus. Eles pensavam isso. Jesus, olhando o coração deles, escutando o coração deles, fala, por que vocês ficam sondando isso nos corações de vocês, que só Deus pode perdoar? Para que vocês vejam a minha autoridade, ou seja, a autoridade de Deus, ou seja, se eu perdoo é porque eu sou Deus, ele colocou isso implícito ali. Se eu posso perdoar só porque eu tenho autoridade. Por quê? Porque só Deus realmente pode perdoar. Eu perdoo porque eu sou Deus. Ele não falou isso, mas ele deixou implícito. Tá ali, né? Então, aí para que vocês saibam, o Filho do Homem pode perdoar, tem poder sobre a terra, levanta e anda. E o paralítico levanta e anda. Ou seja, ele faz um milagre para revelar a sua divindade, o seu senhorio,
sobre todas as coisas, incluindo sobre as doenças, sobre a natureza, sobre etc, 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 sobre tudo. Ele domina sobre todas as coisas. Ele é o nosso Senhor. É uma demonstração de respeito e confiança também. Chamá-lo Senhor, chamar Deus de Senhor, chamar Jesus de Senhor, é uma demonstração de respeito e confiança. Muitas vezes as pessoas chamam Jesus de Senhor em sinal de respeito e confiança. São pessoas que esperam dele socorro e cura. Eu não estou falando aqui só das pessoas, nós não. Estou falando das pessoas também da Bíblia, certo? Os judeus que chamam Jesus por Senhor. Eles demonstram, quando o Nicodemos chama, quando o jovem rico chama, e assim, tem um monte de outras pessoas que demonstram respeito. Por quê? Porque eles esperam socorro e uma cura. Alguma coisa eles esperam de Jesus. O título Senhor atribui-se a Jesus, assim como ao Pai, por sua natureza divina. Então, nós chamamos Jesus de Senhor, também chamamos o Pai de Senhor. E muitas vezes chamamos o Espírito Santo também de Senhor. Também o título Senhor afirma o poder, a honra e a glória. O título Senhor revela o senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história. O título Senhor mostra ao homem que não deve submeter sua liberdade a outro senhorio que não seja o do Senhor. E o título Senhor também está na oração cristã. Amém? Conseguiram pegar isso aqui, essa segunda parte? Ela é um pouco mais densa, né? Mas nós chegaremos então ao nosso final. Bom, a aula, ela seria até aqui. Quando eu programei que seria até o 451 ali, e mais os resumos. Mais o resumindo deles lá. Mas aí eu falei assim, gente, tá muito curto. Tá muito curto, olha aí, ó. Tem 30 minutos de aula, 35 minutos de aula. Vamos colocar mais a próxima aula? Vamos acrescentar a próxima aula? E a próxima aula era um pouco mais curta, mas dava para fazer. Dava para fazer. Então, para nós não perdermos nosso tempo, nós temos mais essas 4 partes aqui para nós falarmos sobre Jesus. Falamos então sobre o nome de Jesus, falamos então sobre a crença no nome de Jesus, sobre a crença em Jesus, falamos sobre o nome de Jesus, e agora vamos falar sobre a encarnação de Jesus. Ok? Deixa eu beber água aqui. Vocês vão deixando comentário aqui, tá? Eu quero ver a interação de vocês aqui. Façam perguntas. Podem fazer perguntas aqui. Manda perguntas aqui pelo comentário. Eu vou responder. Né? Eu vejo os comentários. Também, eu quero falar também uma coisa aqui. Agradecer o feedback das pessoas. Tem muitas pessoas falando, nossa, isso está me ajudando na catequese. Agora eu estou dando catequese, tá assim, assim, assim. É realmente, esse conteúdo aqui é voltado para isso. É voltado para que a gente tenha uma profundidade maior da catequese. Porque o que eu via? Eu vejo que na catequese existem muitas coisas burocráticas. E aí, às vezes, o conteúdo, ele é, sabe, é chamada, é aquilo, assim, claro, eu sei que existe isso, né, que é natural, que tem que existir, contribuição, é aquilo, é aquilo, é aquilo. E acaba que o conteúdo ficava, muitas vezes, assim, não terceirizado, mas diminuía o tempo. E aí, às vezes, a gente diminui o conteúdo para isso. Então, o que eu falei? Vou dar um conteúdo denso, mas é só o conteúdo. É só o conteúdo bruto aqui que eu estou tirando do catecismo, parágrafo a parágrafo, ponto a ponto. Eu quero agradecer essas pessoas que estão me ajudando, que estão passando para frente. Você que está passando para frente, você que está... Muito obrigado. Realmente também pelas pessoas que estão dando feedback positivo, pelos feedbacks também negativos também. Muito obrigado também. Pelas pessoas que estão elogiando, muito obrigado também. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado por esse elogio, por essa missão. Amém? Depois dessa pausa, né? Deixa eu até... Foi tão longa que eu tenho que beber de novo, né? Foi a pausa para beber água, eu bebi 2 vezes. Vamos lá, eu gosto. Enfim, vamos lá. Por que é que o verbo se encarnou? Por que é que o verbo se encarnou? Jesus é o verbo. Lembra quando nós falamos sobre a Santíssima Trindade, que nós falamos que quando Deus ele gera a sua palavra, essa palavra é o verbo, que é Jesus. O verbo estava com Deus. Lembra lá que a gente falava do pensamento? O verbo estava com Deus, o pensamento estava com Deus. Jesus é o pensamento, é a razão de Deus. É a razão e a vontade de Deus. Então, por isso é o próprio Deus.
E esse Deus que se encarna por 4 motivos: para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Ou seja, por que que o Verbo se encarnou? Por que que Jesus se encarnou? Para nos salvar, para que nós conhecêssemos o amor de Deus. Porque Deus nos ama, mas ele precisava manifestar esse amor. Ele manifesta esse amor encarnando-se por nós. Para também ser nosso modelo de santidade. Então ele queria chamar a gente à santidade, ou seja, a sua glória. Como ele ia fazer isso? Lembra lá que no Gênesis, quando Adão peca, né, nós falamos do pecado original na semana passada, quando Adão peca, o que acontece? Deus ele já começa o plano de salvação dele. Uma das coisas que passa despercebido, mas a gente não pega. Uma das coisas que acontece é que Deus ele já começa o plano de salvação dele. Ele já vai começando o plano de salvação dele para a humanidade. Ele já vai apresentando: colocarei ódio entre ti e a mulher. Aquilo ali já é um plano de salvação. É já dando indicações que ele já estava perdoando. O homem acabou de pecar e ele já estava perdoando. Ele já estava dando o plano de salvação. Vou fazer isso aqui para vocês se reconciliar. Como? Eu vou enviar meu filho. Eu vou enviar o Messias. Então, Deus já tinha já fez um plano de salvação. Apresentou um plano de salvação já no instante exato que o homem pecou. Então, para ser nosso modelo, para reconciliarmos, para nós conhecermos o amor de Deus, para ser nosso modelo e para também nos tornar participantes da natureza divina. Somos Deus? Seremos Deus? Não, não seremos. Mas participaremos da natureza divina. Que natureza é essa? Do corpo de Deus. Do corpo de Cristo. Ao qual Cristo é a cabeça. Espero que essa analogia do corpo de Cristo fique muito assim, sabe? São Paulo foi riquíssimo quando ele disse que Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Muitos membros, um só corpo. Ou seja, nós somos membros desse corpo. Então somos participantes da natureza divina. O que é a encarnação de Jesus? A igreja chama encarnação ao fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para nela levar a efeito a nossa salvação. Lembra que nós falamos que Deus criou o céu e a terra? Quando nós falamos isso, nós falamos que o céu simboliza a realidade espiritual e a terra simboliza a realidade, aliás, representa a realidade material. Deus, ele participa da realidade espiritual desde sempre. Desde sempre, Deus é Deus e participa da realidade espiritual. Então, a realidade espiritual já existia, o céu já existia, e Deus faz o céu. Esse céu não é o céu que Deus participava. Né? A gente fala do céu do sétimo céu, alguma coisa assim e tal. Não é isso. Esse céu que foi criado é o céu que é a glória de Deus que o Deus compartilha com o homem. Fez para compartilhar com o homem. Mas Deus ele é espírito. Quando ele se encarna, ele também participa da matéria, da realidade material. Ele participava da realidade material e agora ele participa da realidade, aliás, ele participava da realidade espiritual e agora, com a encarnação na Virgem Maria, nós falaremos da Virgem Maria. Calma, que vai ter tempo para ela a gente falar da mãezinha. Quando ele se encarna, ele faz parte também dessa realidade material. Certo? A fé na encarnação. A fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. É o que distingue o cristão. O cristão acredita na encarnação de Jesus, do Filho de Deus. E não só acredita, mas ele se alegra com essa encarnação. É esta alegre convicção da igreja desde o seu princípio. Ao cantar o grande mistério da piedade, ele manifestou-se na carne. Quando a igreja cantava, aquele é um canto, está em 1 Timóteo 3,16. Manifestou-se na carne, ou seja, ele se encarnou. E a igreja se alegra
E a igreja se alegra com isso, com a encarnação. Não só com a encarnação, mas também com o anúncio da encarnação. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É isso aqui. 100% Deus e 100% homem. Ele não é 50% Deus e 50% homem, 80% Deus e 20%. Não, não é uma soma. Ele é 100% Deus e 100% homem. Tem uma explicação como isso pode ser? Vamos lá. Você que é pai, às vezes um pai ou um marido, alguma coisa assim. Você é 100% pai, porque você é pai, e você é 100% esposo. Você não é 50% esposo e 50% pai. Não, você é 100% pai e 100% esposo. Ou seja, a realidade de ser casado não diminui a realidade de você ser pai, de você ter gerado um filho ou uma filha. Jesus não é parte Deus e parte homem. Ele não é uma sereia, que é parte peixe e parte ser humano. Ele é 100% Deus e 100% homem. Não é o resultado também de uma mistura confusa do divino com o humano. Isso aqui o catecismo está falando, tá? O que ele está falando, a parte da sereia não tá, mas a parte do não é parte Deus e parte homem, não o catecismo está falando isso. Não existe isso. Também não é resultado de uma mistura confusa do divino com o humano. Aquilo que eu falei lá, 80%, 20%, 85%, 15%, não é isso. É 100% e 100%. É verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele não manipulou para que ele parecesse homem, porque ele era uma projeção do homem. Não. Ele é homem verdadeiramente. E se encarnou. E se encarnou. Gerado, não criado. Jesus tem a mesma natureza e substância que o Pai. Lembra lá daquela frase? Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus é. Ah, mas nós somos filhos de Deus. Não, mas nós somos filhos de Deus adotivos. Tá? Adotivos. Lembra disso? Por isso que eu falei da adoção antes. Por isso que o catecismo ele fala. Eu não, né? Por isso que o catecismo ele organiza antes. Para falar gerado, não criado. Ele é filho por natureza e não por adoção. Nós somos filhos por adoção e não por natureza. Nós não temos a natureza de Deus, nós temos a adoção de Deus. Deus nos adota como seus filhos. Certo? Vamos lá. Eu pensei uma coisa aqui. Nossa, deixa quieto. Jesus, gerado da Virgem Maria, torna-se homem. Por quê? Porque ela dá o poder de encarnar. Ela dá autoridade. Ela dá entrada a Jesus como homem. Como homem no mundo. Você vê a importância da Virgem Maria aqui. E, assim, a nossa fé, independente de se você é católico, ou evangélico, protestante, o que for, independente disso, você entende que ser gerado, ser criado, aliás, se encarnar, melhor dizendo, você entende que se encarnar foi algo extremamente importante e ele não poderia se encarnar. Aliás, ele até poderia, mas ele não quis. E como é vontade de Deus, você entende que, sendo vontade de Deus escolher ser gerado pela Virgem Maria, ir ao contrário disso é ir ao contrário da vontade de Deus. Você consegue entender o quão sério é a rebeldia de muitas pessoas quando eles questionam o poder da Virgem Maria? Consegue entender isso aqui? A gente vai falar sobre a Virgem Maria ainda. Né? Vou me segurar para não falar muito dela, porque hoje o foco é Jesus. Certo? Primeiro vem Jesus, depois a Virgem Maria. Logo após vem a Virgem Maria. Vai ser legal. Vamos lá. Consegue entender isso aqui? Jesus poderia se encarnar sem passar pela Virgem Maria? Sim, mas ele não quis. Não é uma questão de poder, é uma questão de vontade. É uma questão de vontade. Não é o poder de Deus que está em jogo aqui, é a vontade de Deus que está em jogo aqui. A vontade de Deus é soberana. Inseparavelmente, ou seja, não dá para separar Deus do homem Jesus. Deus Jesus do homem Jesus. Não dá para separar. Não é como se não, lá no Horto das Oliveiras era só o homem.
Não, quando ele fazia milagre era só Deus. Não, era Deus e homem, 100% Deus. Dá para ser igual aquele exemplo que eu dei. Dá para separar você do pai e do esposo? Não dá. Não dá. Assim, você deixa de exercer o cargo, né? De certa forma, você apresenta mais ser pai no momento quando você está cuidando do seu filho, e quando você está cuidando da sua esposa, você apresenta mais o cargo de esposo. Mas você não deixa de ser pai da pessoa. Você não deixa de ser esposo também, e vice-versa. A igreja confessa que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Inseparavelmente. É verdadeiramente o Filho de Deus, feito homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Nosso irmão e nosso Senhor. Correto? Para finalizarmos, nós temos aqui também como é que o Filho de Deus é homem. Nós terminarmos aqui. Como é que o Filho de Deus é homem? A natureza humana de Deus foi assumida e não absorvida. Ou seja, Jesus ele assumiu a natureza humana. Ele não pegou um corpo que era de um humano e entrou nele. Ele assumiu a natureza humana. Por isso a encarnação da Virgem Maria. Ele poderia fazer isso? Poderia, como eu disse. Ele não quis. Ele quis assumir a natureza humana. Ele quis a natureza. Por quê? Porque ele podia. Por quê? Porque ele é Deus. Por exemplo, sempre quando as pessoas vão falando sobre encarnação, eles falam assim, é como se você se transformasse numa formiga para salvar as formigas. Você é inteligente, você é muito mais sábio do que a formiga, obviamente. O evangelho de hoje que eu estou gravando, de hoje não, de domingo, ele fala sobre isso. Vós valeis mais do que os pássaros. Ou seja, nós somos mais inteligentes que os pássaros. Nós temos mais valor do que os pássaros. Mesmo sendo miseráveis, enfim. Então, nós temos mais valor do que os animais. E aí você, na sua natureza humana, decide assumir a natureza da formiga. Decide a natureza... Você pode? Não, você não pode. Você pode decidir, mas você nunca vai conseguir. Você não é um homem-formiga, né? Você não vai decidir. Enfim, Deus, ele podia. Ele pode. Ele pôde e ele fez. Porque ele quis. Porque a vontade dele e o poder dele, como nós já falamos aqui, elas andam juntas. O seu poder, a sua vontade, elas não andam juntas. Se você quer que essa tampinha aqui, ela flutue, eu quero, aqui. Não flutua. Eu quero. Eu quis. A minha vontade. Mas o poder não é a mesma coisa. Agora, o poder de Deus e a vontade de Deus, eles são uma só coisa. Tanto na sua alma como no seu corpo, Cristo exprime humanamente os costumes divinos da Trindade. Diz a Gaudium et Spes, a alegria e a esperança, que é uma constituição apostólica. O Filho de Deus trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Certo? Nossa, a gente tem muita coisa para falar ainda. Deus amado, eu estou enrolando. Vamos lá, continuando. A alma e o conhecimento humano de Cristo. Cristo assumiu uma alma racional humana. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Conhecimento humano. Lembra lá que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus? Ele ia aprendendo as coisas. Ele ia aprendendo, não é que ele sabia. Muitas coisas eram reveladas a ele. Muitas coisas eram reveladas a ele, se ele quisesse que fossem reveladas. Mas muitas coisas não eram reveladas. Muitas coisas ele ia aprendendo naturalmente como um ser humano normal, comum. Este conhecimento humano não podia ser por si mesmo ilimitado. Ou seja, tinha um limite. Tinha um limite. Por exemplo, por que nós falamos que Deus é obediente, Jesus é obediente? Porque ele não sabia, ele não tinha essa... Como é que eu vou falar isso aqui, gente? Enfim,
entenda isso. Deus, o conhecimento humano de Jesus era limitado. Era limitado. Como o meu conhecimento humano é limitado, como todo mundo é limitado. Ele exercia-se nas condições históricas da sua existência no espaço e no tempo. Isso correspondia à realidade do seu abatimento voluntário na condição de servo. Ou seja, o que ele está falando aqui? Está dizendo que Jesus ele estava condicionado ao espaço e ao tempo. Ele não poderia, por exemplo, estar em dois lugares. Poderia, lógico, né? Mas estou querendo dizer aqui é que ele não poderia, por ele mesmo, vencer as coisas, as condições históricas, as condições, né? Ele não poderia ir lá no futuro, no passado, ou enfim. E também essa realidade, ela demonstra que ele tinha capacidade para se entregar. Eu me dou, não é vocês que me matam, eu é que me entrego para a morte. É diferente. O conhecimento que tinha Cristo, qual que é o conhecimento? Era verdadeiramente humano, exprimia a vida divina da sua pessoa. É o caso, em primeiro lugar, do conhecimento íntimo e imediato que o Filho de Deus feito um homem tem do seu Pai. Ele tem um conhecimento íntimo e imediato. É algo natural, é algo próprio, que é da natureza dele, porque ele é Deus. O Filho também mostrava no seu conhecimento humano a clara evidência divina que tinha dos pensamentos secretos do coração dos homens. Então, além de conhecer Deus, a intimidade de Deus, ele conhecia a intimidade do homem. Jesus conhecia a intimidade do homem. União com a sabedoria divina. Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que tinha vindo revelar. Ou seja, o que ele veio revelar, ele tinha plenitude, ele tinha ciência plena. Ele sabia plenamente o que ele veio revelar. Ele veio revelar a salvação, a boa nova, o reino de Deus. Porém, outras coisas ou ele dizia não ter conhecimento ou não lhe cabia revelar. Então, existem algumas coisas que Jesus não revelou, né? Inclusive coisas ele deixou claro que não revelaria, né? Uma das coisas é a volta dele. A vontade humana de Cristo. Cristo possui duas vontades e duas operações naturais, divina e humana, não opostas, mas cooperantes. Vamos lá. Nós também, pelo Espírito Santo, pelo batismo, nós temos essa vontade divina em nós. E nós temos a nossa vontade humana que nasceu conosco. E a vontade divina que foi adquirida pelo batismo, pela filiação. Essas, muitas vezes, podem ser, nos santos elas cooperam, mas muitas vezes elas cooperam, né? Nos pecadores, nos ímpios, eu, você, nós que somos mais pecadores do que São Francisco, Santo Antônio e tudo mais, esse é o contrário, né? Isso é mais gritante. A vontade divina, ela antepõe, ela é contrária. Aliás, a nossa vontade, ela vai contra a vontade divina em nós. A vontade divina fala, faz isso, reza o terço, vai na missa, confessa. Aí você fala assim, não, eu não preciso de confissão, não. Não preciso ir na missa, não preciso rezar, não preciso disso, não. É de jeito, não é? Não é? Então existe essa natureza divina, a natureza humana, em Jesus, ela é cooperante, elas não são opostas, elas não conflitam em nenhum momento, nem no momento da angústia suprema, nem quando Jesus fala, afasta de mim esse cálice, essa vontade, ela não foi oposta. Essas duas vontades não foram opostas. O verbo feito carne quis humanamente, em obediência ao Pai, tudo quanto decidiu divinamente com o Pai e o Espírito Santo para a nossa salvação. O que eles decidiram, Jesus cumpriu. O verdadeiro corpo de Cristo. Já que Cristo tem um rosto, Deus pode ser representado em imagens. Por que nós hoje representamos as imagens? Né? Por que hoje nós podemos representar Deus como uma imagem e representar a ação de Deus nos santos também? E assim, por que a gente pode fazer
uma imagem de Deus, porque Deus se encarnou, né? E aí talvez os evangélicos eles entendam isso, porque eles fazem imagem de Deus. Vai olhar, eles vêm com esse papo de que não faz sim. Vai olhar os banners deles, as coisas deles, tem a foto de Jesus lá. Ou eles vão fazer um filme sobre Jesus. Então eles estão fazendo imagem de Jesus. Lógico, então eles estão fazendo imagem. Vem falar para mim que fazer imagem é adoração. Vá. Então quer dizer que eles podem fazer imagem agora? Por favor, né? Vamos lá, então. Mas não somente de Jesus nós podemos fazer imagens. Mas nós podemos fazer imagens daqueles que por Jesus realizaram obras de santidade, ou seja, aqueles dos quais Jesus se manifestou neles. São Francisco, Santo Antônio, Nossa Senhora, ela mais do que nunca, ela mais do que ninguém. Deus se manifestou nela, Jesus se manifestou nela. Jesus morou nela. Ela sim é casa de Deus. Ela sim é casa de Deus. Esse negócio de morada, casa, qualquer coisa assim. Ela é a morada de Deus. Ela é. Eu tô me estressando demais aqui, porque quando eu falo de Nossa Senhora e vem essas coisas que contrapõem, nossa, me irrita. Vamos lá. Deus, que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Então, se ele tornou-se visível, por que era proibido fazer imagens? Porque Deus era invisível. Não é mais. Ele era. Não é. Quem venera uma imagem, venera nela a pessoa nela representada. Não. Quem venera uma imagem, não venera ela. Venera a pessoa nela representada. Não venera a imagem. Tá? Eu escrevi errado aqui, enfim. Não venera a imagem. A gente não venera a imagem, a gente venera a pessoa nela representada. E por fim, para nós terminarmos, finalmente terminarmos, essa aula era para ser curta, virou longa, né? Enfim, vamos lá. Mas como é aula comemorativa, 100ª aula, vocês vão me perdoando aí. O coração do verbo. Jesus, pelo seu coração, ele conheceu-nos, entregou-se e amou-nos. Ele nos conheceu com o coração humano, ele se entregou com o coração humano, ele nos amou com o coração humano. Observamos isso. Nos conheceu, se entregou por nós e e nos amou. O coração de Jesus é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Jesus, ele amou, ele ama o Pai sobre todas as coisas. E ele nos amou plenamente. Esses dois amores, eles não se antepõem. Pelo contrário, eles contribuem um com o outro. O amor que Jesus tem pelo Pai eterno contribui para que Jesus ame o homem, todos os homens. Correto? Então, Jesus ele tem esses dois amores fixos, firmes e ininterruptamente, ou seja, sem interrupção. Não teve um momento que Jesus, em nenhum momento, nem quando Jesus estava chamando os fariseus de hipócritas, nem quando ele estava fazendo um barraco, né? Vou falar assim, lá no templo. Ou, aliás, quebrando a barraca, né? Quebrando a banca, né? Nem quando ele estava fazendo isso, ele deixou de amar. Deus não deixa de te amar. Por isso ele se encarnou. E esse verbo encarnado é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado. Alegria terminar essa aula aqui. Agora fazendo de novo a aula e agora feliz porque eu terminei. Feliz e realizado por ter terminado essa aula aqui. Todas as aulas eu espero que quando eu fizer mal, eu vou voltar atrás e vou fazer bem. E vou fazer bem. Mesmo que o vídeo não saia na quinta-feira. Graças a Deus esse aqui provavelmente vai sair na quinta-feira, porque eu tô gravando hoje na segunda. Então vai dar certo, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha entendido, conhecido um pouco mais Jesus. Se teve alguma coisa que você não entendeu, não conhecia Jesus, não sabia, não tinha noção, não tinha dúvida, eu esclareci, que bom. Louvado seja Deus por isso. Tá bom? Deixa o seu comentário aqui, escreve. Você que assistiu até o final, escreve aqui, ó. Jesus, Filho de Deus, tá bom? Escreve isso aqui, deixa o seu comentário e
Só tenho a agradecer a todas as pessoas que têm me ajudado, você que assistiu até o final. Sei que são poucas as pessoas que assistem até o final. Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.